eu já começo o Balanço Geral desta quinta-feira trazendo um assunto que repercutiu e muito aqui na nossa cidade e é assunto que está todo mundo comentando em casa. Nós estamos falando do confronto que aconteceu ontem na região central aqui da nossa cidade entre a polícia e também vendedores ambulantes durante uma fiscalização. Você que acompanha o nosso Balanço Geral e a programação da TV Paranaíba sabe bem do que eu estou falando, até porque muitas imagens começaram a ser compartilhadas desse confronto e dessa discussão que aconteceu no centro da cidade. E eu quero saber o que você pensa sobre isso, qual a sua opinião sobre isso, e nós vamos hoje no Balanço Geral explicar direitinho para você de casa o que aconteceu. O que estava acontecendo? Era uma fiscalização? Quem que estava lá? Que fiscal que estava lá? A prefeitura estava fazendo alguma ação? A polícia foi lá para apoiar? De que forma tudo isso aconteceu? Quem são as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão? Hoje no Balanço Geral nós vamos detalhar, como sempre para você de casa, entender muito bem esse assunto e claro que repercutiu demais nas redes sociais. Eu tenho certeza que você recebeu no WhatsApp, no grupo da família, no grupo de amigos, imagens desse confronto. Imagens de tudo isso que aconteceu bem no centro da nossa cidade envolvendo esses vendedores ambulantes. E você fique à vontade para mandar a sua opinião, para participar, para questionar. Eu quero muito mesmo a sua participação com a gente. Não importa, sou a favor, sou contra isso, aqui. Eu quero a sua participação e aqui a nossa missão é explicar para você de casa o que de fato aconteceu, como foi essa ação. As imagens eu estou compartilhando com você de casa mais uma vez aqui na tela da TV Paranaíba. Agora no nosso Balanço Geral, olha só. É o Balanço Geral que começou, olha isso, ó. Olha isso. Região central da nossa cidade. A movimentação foi muito grande, muitas pessoas inclusive começaram ali no local a fazer imagens, a gravar vídeos e compartilhar nas redes sociais com os amigos. Bom, hoje no Balanço Geral nós vamos entender direitinho o que de fato aconteceu nessa história. E lembrando que hoje também foi realizada uma coletiva para explicar sobre a ação da Polícia Militar nesse caso. E a nossa equipe acompanhou de perto essa coletiva e também nós vamos trazer todas as explicações. Você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, você que compartilhou as imagens com a gente através do WhatsApp, é assunto que nós vamos discutir hoje aqui no nosso programa em relação aos vendedores ambulantes. E eu quero muito a sua participação. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre toda essa ação? O que você pensa sobre essas pessoas que estavam trabalhando, comercializando produtos ali de forma ambulante? O que você pensa sobre isso? O que você pensa também sobre a fiscalização em relação a essas pessoas que fazem esse trabalho? Nosso objetivo é explicar direitinho o que de fato aconteceu e eu quero que você fique à vontade para participar, para compartilhar. Hoje no nosso Balanço Geral a gente vai falar sobre isso muito aqui no nosso programa. Já uma reportagem completa com todos os detalhes, mas agora eu já chamo a minha amiga Ellen Vilela para participar com a gente, porque a Ellen, a meu pedido, ela foi para o centro da cidade para acompanhar a movimentação, para saber como é que está a movimentação aí no centro da cidade, principalmente em relação aos vendedores ambulantes e também para saber se alguma fiscalização está acontecendo nesse momento. Ellen Vilela, bom dia para você, onde você está precisamente, Ellen? Nós estamos na Avenida Afonso Pena, na esquina com a Rua Duque de Caxias, no centro de Uberlândia. Do lado esquerdo aqui é a Praça Tubal Vilela e a movimentação, Rafael, é tranquila, viu? Movimentação tranquila do centro da cidade, nenhum tipo de intercorrência, não tem nenhum tipo de fiscalização nesse momento. O pessoal está trabalhando aqui, as pessoas indo e vindo aqui pela avenida, pelas ruas, sem nenhum tipo de intercorrência. Nesse fim de manhã, começo de tarde, de quinta-feira, no centro de Uberlândia. Nós estamos, como eu disse, no coração da cidade, na Praça Tubal Vilela, ao lado aqui, e, diferentemente de ontem, o trânsito vai e vem, não tem nada impedido, nada que está obstruindo o trânsito e o trabalho dos vendedores acontece normalmente sem nenhum tipo de fiscalização. Vou pedir para o Marcos Nascimento mostrar para o lado esquerdo nosso aí, para o lado direito, aliás, a Praça Tubal Vilela. Marcos, por favor, mostrar como é que está a movimentação, está tranquilo, o pessoal trabalhando normalmente, sem nenhum tipo de fiscalização agora na Praça Tubal Vilela.
diferentemente do que aconteceu ontem, que tinha muito tumulto, né? As pessoas tiveram problemas aí durante o trabalho dos fiscais, teve toda essa confusão, muita discussão, muita confusão mesmo, e teve inclusive a interferência da Polícia Militar, como nós mostramos no jornalismo da TV Paranaíba. Agora hoje, bem tranquilo, Rafael, como você está vendo aí, e dia de pagamento, o pessoal recebendo hoje, indo às compras, indo pagar as contas também, e o trânsito bem carregado aqui, principalmente do lado ali da Duque de Caxias, desse cruzamento aqui com a Afonso Pena, Rafael. Ellen Vilela, centro da cidade, acompanhando, trazendo a movimentação. Balanço Geral começou, você de casa acompanhando a nossa programação, chegue mais. Você já está vendo uma grande movimentação intensa no centro, principalmente agora que nós entramos na onda amarela, assunto que nós vamos falar já já, hein? Já já que no Balanço Geral nós vamos explicar direitinho que onda amarela é essa. Mas agora nós estamos falando em relação aos vendedores ambulantes. E Ellen Vilela, você, minha amiga como eu, como muitos aqui da cidade de Uberlândia, principalmente ali no entorno da Praça Tubal Vilela, sabe muito bem da presença dos vendedores ambulantes. Isso não é de hoje, isso acontece há muito tempo aqui na nossa cidade. Agora, você não viu nenhuma movimentação da polícia aí no centro em relação a esse tipo de fiscalização. Acredito que existe só uma base da polícia aí na Praça Tubal Vilela, mas fiscalização neste momento não está acontecendo nenhuma, né, Ellen? Nenhuma, Rafael. Nós chegamos agora há pouco, eu, o cinegrafista Marcos Nascimento, e a situação aqui é bem tranquila, o pessoal trabalhando aqui, e não tem a presença de carros da viatura da Polícia Militar fazendo a ronda nesse local aqui. Mas tem a base, como você disse, do outro lado, que fica na esquina ali com a Duque de Caxias, mas já na Floriano Peixoto. Essa base fica lá, é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo aqui na cidade de Uberlândia, a Polícia Militar, no centro de Uberlândia, a base na Praça Tubal Vilela. Então, nenhum policial fazendo nenhum tipo de ronda aqui nesse local que eu estou. Eu trabalho deles lá da base, eu trabalho que acontece todos os dias, rotineiro, sem nenhuma diferenciação dos outros dias. Como a exemplo que aconteceu ontem, que teve a presença da polícia mais efetivamente aqui, por conta dessa confusão que teve, alguns ambulantes que se revoltaram com a fiscalização, que é baseada na lei municipal de Uberlândia com relação ao trabalho aqui no centro da cidade. Agora, com relação ao dia de hoje, bem tranquilo, começo de tarde, sem movimentação da polícia nesse ponto aqui que nós estamos. Como eu disse, tem a base da polícia do outro lado, na Floriano Peixoto, onde os policiais militares recebem as pessoas que querem fazer algum tipo de ocorrência, fazer o registro de ocorrência, a base montada lá para dar esse suporte aos cidadãos. Agora, com relação ao patrulhamento dessa parte de baixo aqui, não tem, viu, Rafael? Você que acompanha o nosso Balanço Geral, movimentação no centro aqui da nossa cidade, agora quase meio-dia, faltando um minutinho para o meio-dia. E você que está ligado na nossa programação, você já está acompanhando o Balanço Geral, vamos mostrar essa imagem, vamos tentar dividir tela. Mostra essa imagem e do outro lado, dividindo a tela, vamos colocar a imagem do confronto que aconteceu ontem. E são imagens que estão sendo compartilhadas através das redes sociais. Muitas pessoas mandaram ontem aqui na programação da TV Paranaíba, bem no finalzinho do nosso Balanço Geral de ontem. A gente já trouxe as primeiras informações, durante a programação foi falado muito isso, mas hoje o nosso objetivo é o seguinte, é explicar de fato o que aconteceu. Como é que foi essa fiscalização? De fato, o que estava acontecendo? Foi uma denúncia, por isso que eles foram lá? A polícia foi chamada? A polícia sempre participa desse tipo de fiscalização? Não? Como é que foi? Tá? Houve um confronto? Houve uma discussão? Houve tiro? O que ocorreu? Tiro? Bala de borracha? Bom, nós vamos explicar hoje direitinho para você numa matéria completa relacionada a isso. E eu quero ir muito, corre lá no Facebook do Balanço, na nossa transmissão em tempo real, compartilhe com seus amigos, marque as pessoas, marque por favor os lojistas, atenção lojistas, pessoal da região central aí, eu quero muita participação de vocês, vendedores, trabalhadores, eu quero muito mesmo. O que você pensa sobre isso? Vamos levantar uma discussão aqui, o que você pensa sobre isso? Eu respeito a opinião de todos, a gente entende que existem trabalhadores, existem pessoas que estão passando por dificuldades, precisam trabalhar. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Mas entendemos também que existe uma ordem, existem regras, existe a nossa legislação e precisa ser respeitada. Eu tenho que respeitar e você também. Mande o seu recado, participe com a gente, eu quero muito mesmo a sua participação nesse assunto que nós vamos discutir. Hoje no Balanço Geral também nós vamos trazer os detalhes em relação a uma coletiva que aconteceu hoje no meio da manhã, explicando sobre essa ação da polícia e explicando como foi essa fiscalização. Explicando tudo isso.
E deixa eu agradecer já de antemão os amigos do Balanço que desde ontem começaram a compartilhar as imagens comigo através do WhatsApp, que eu também vou pôr na tela. Você que não tem, por favor, tem esse número, 997-989900. 997-989900. E a gente sabe, através dessas imagens, através dos amigos do Balanço Geral, que muitas pessoas que estavam envolvidas nesse confronto são de outros países. Disseram que são de Senegal, muitos falaram. Então, essas pessoas, é importante também a gente ouvi-las. Então, você que conhece, você que acompanha o nosso Balanço Geral, você que conhece essas pessoas envolvidas, também fique à vontade, entre em contato comigo lá no WhatsApp, 997-989900. 997-989900. Você está vendo que hoje a situação está bem diferente. Ontem, essa imagem do confronto e hoje a imagem do centro extremamente tranquila, não havendo nenhuma fiscalização. Para você que está chegando agora, acompanhe essa reportagem completa que nós vamos explicar direitinho o que de fato aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Olha só. Tá dando tiro, até tiro aí. Racismo contra eles. Olha o tiro. O conflito foi no começo da tarde, entre policiais militares e camelôs. Um trecho da Afonso Pena, uma das principais avenidas do centro de Uberlândia, foi fechado pelos policiais. O reforço na segurança foi chamado depois que, segundo os fiscais da prefeitura, vendedores ambulantes se recusaram a entregar seus produtos a agentes da fiscalização. Tudo que está acontecendo aqui. Pegaram o Juninho ali, jogaram o Juninho na parede, correram atrás do outro menino, pegou ele lá em cima, tá pegando todo dia, tá abrindo o carro, pedindo para abrir o carro, para prender a mercadoria. Isso é uma coisa que não tem lógica. A gente está vivendo acuado. Senegaleses que trabalham e vivem em Uberlândia tomaram a frente do protesto e resistiram às ordens policiais. Esse é o momento de maior tensão entre eles e os PMs. Um grupo de policiais e os imigrantes ficam frente a frente. O homem de camisa branca vai sentido aos policiais e é empurrado. Em seguida, o senegalês ergue os punhos e é atingido com um bastão. Os imigrantes se afastam e vão em direção ao carro da fiscalização. Dão tapas no veículo. Os policiais, então, mais uma vez, partem para cima dos manifestantes. Mais golpes com o bastão, bombas de efeito moral e tiros com balas de borracha. No vídeo, são 5 disparos. Tá dando tiro, até tiro aí. Pelo menos um foi atingido. Olha aqui, eles acertou o tiro nele. A Marcilene faz esses laços para vender. Ela diz que quase tudo foi levado. O que restou foi isso. Ele obrigou, eu abri o carro. Falou, quem que é o carro? Meu irmão, é meu. Quem que é dono dessas coisas? É minha irmã. Então faz favor, eu vou pegar tudo. Eu quero agora, senão eu vou guinchar o carro. Abre o carro. E fizeram abrir o carro e levou nessas coisas. Muitos lojistas fecharam as portas por causa do conflito. A orientação chegou dos policiais. Levantou até a camiseta e falou, olha, não, se quiser me bater, me bate, mas não vou deixar levar a minha mercadoria. Aí quando o policial bateu nele, aí começou a muvuca todinha. O pessoal que estava na rua, todo mundo começou a gritar. Aí começou. Aí foi o momento que o policial veio em mim, pedindo para baixar as portas para, esse caso, que ele parece que, não sei se era bala de borracha, não sei se era spray de pimenta. Spray de pimenta era certeza, porque virou uma fumaça aqui e várias pessoas entrou para dentro da loja, porque quando eu comecei a baixar a porta, entrou gente já com spray de pimenta, senhora aqui, uma senhora começou a chorar. A confusão no centro de Uberlândia acabou com 7 pessoas presas.
todas senegalesas. Elas foram levadas para a delegacia de plantão da Polícia Civil, onde o delegado arbitrou uma fiança de R$ 1.100 para cada um dos imigrantes. Eles não tiveram condições de pagar a fiança e foram encaminhados ao presídio da cidade de Tupaciguara. A prefeitura se manifestou por meio do secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que disse que essas pessoas que foram detidas na manifestação têm apresentado resistência ao trabalho dos fiscais, que têm atuado para evitar aglomeração em prevenção à Covid-19. Ao longo desses 3 meses de fiscalização, um grupo insistentemente vem enfrentando a fiscalização e a Polícia Militar, o que culminou hoje com aquela ação que vocês viram através das redes sociais. Por lei, o ambulante que teve a mercadoria levada pode recuperá-la, mas para isso tem que pagar a multa. A gente precisa de um local, um espaço para a gente trabalhar. Todo mundo aqui, a gente não somos ladrão, a gente está na rua para trabalhar. Eu não tenho estudo, eu tenho problema, 2 cirurgias na perna, eu não posso fazer qualquer serviço. Aí eu venho para a rua vender carregador. Eu chego ali e compro, eles prenderam, eu não tenho como eu trabalhar. Minha mercadoria está lá presa. Está aí o nosso trabalho, ouvir as pessoas. Ouvir quem estava lá, ouvir o comerciante, o lojista, ouvir o vendedor ambulante. Esse é o nosso trabalho. E você, o que pensa sobre isso? Fique à vontade, você que está almoçando comigo já, você que está aí com a família, o que você pensa? Mande seu recado, quero muito mesmo a sua participação com a gente. O Túlio Amâncio já está comigo? Túlio Amâncio na tela do Balanço Geral para participar ao vivo aqui no nosso programa, por favor. Túlio Amâncio, ele que preparou essa reportagem detalhando, foram inúmeros vídeos que a nossa equipe recebeu de pessoas querendo entender, querendo também compartilhar essas imagens. A gente percebe que existem pessoas que participaram desse confronto com a polícia que são de outros países, a gente não consegue entender ao certo a motivação, o porquê, se houve agressão ou não. Mas o Túlio acompanhou hoje de manhã uma coletiva que foi realizada para explicar essa ação da polícia, né, Túlio? Boa tarde para você, meu amigo. Isso, Rafa, bom dia para você, boa tarde, né, já, 12h09, boa tarde para você, boa tarde aos amigos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, Rafa, foi uma coletiva, digamos, dessa força-tarefa, né, que foi criada em Uberlândia para fazer a fiscalização também dos camelôs nesse período de pandemia. Essa fiscalização acontece há pelo menos 3, 4 meses aqui na cidade de Uberlândia, principalmente no hipercentro de Uberlândia, mas é na cidade toda, mas o foco, claro, está no hipercentro, que é onde há a maior concentração de vendedores ambulantes. Então hoje teve uma coletiva de imprensa com o comandante da Polícia Militar, teve um representante da Prefeitura, o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, teve também promotores do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e também o superintendente do PROCON. Essa coletiva, Rafa, que nós vamos trazer trechos dela daqui a pouco no nosso Balanço Geral, foi na tentativa de explicar o que aconteceu ontem na cidade de Uberlândia. As imagens mostram realmente o confronto, né, entre alguns manifestantes e a polícia militar, principalmente vendedores ambulantes do Senegal, vendedores ambulantes que estariam morando em Uberlândia já há algum tempo. Eles saíram do país africano, vieram buscar uma vida melhor, pelo que a gente conseguiu saber até agora, aqui na nossa cidade de Uberlândia, aqui no nosso país, que é aberto a receber os imigrantes, né, Rafa? Então, ontem foi mais uma operação que aconteceu de fiscalização. Segundo o que foi adiantado nessa coletiva, daqui a pouco eu vou trazer o que cada um que participou da coletiva disse, mas eu vou adiantar algumas coisas agora. Segundo o que foi adiantado nessa entrevista coletiva, Rafa, essa operação, ela foi programada já no começo da semana. Uma operação para acontecer na quarta, que foi ontem, na quinta hoje e na sexta, que é amanhã. Só que o conflito já aconteceu na quarta, no primeiro dia de fiscalização de operação. Os fiscais do município, eles foram verificar qual que era a situação, porque, segundo o que a prefeitura alega, havia diversas reclamações de que os ambulantes estariam obstruindo as passagens nas calçadas, muita aglomeração estava sendo
formada por conta disso, e a gente está numa pandemia e o intuito é dissipar, né, pulverizar os ambulantes ali no centro de Uberlândia a fim de evitar a aglomeração. Tanto é que o secretário, o João Júnior, de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, ele disse, olha, em todas as fiscalizações nós estávamos instruindo os camelôs a guardarem os seus materiais, eles não estavam nem sendo apreendidos. Mas ontem, na operação, por conta do grande número de camelôs, isso que eu estou falando é segundo a Prefeitura de Uberlândia, os agentes de fiscalização foram até o local com reforço de policiais que acompanham os fiscais nesse trabalho, já que há relatos também de ameaças aos fiscais, nós já mostramos aqui no balanço geral. E segundo os fiscais, houve uma reação por parte de alguns camelôs. Eles foram agressivos com esses fiscais, que acionaram a polícia militar e acabou dando nisso que a gente viu, né? Essa é a versão do que o município conta. Já os camelôs, eles dizem que a polícia foi agressiva, que os fiscais, eles agiram também de forma abrupta com o apoio da polícia e que até a polícia e não os fiscais estava ordenando para que as pessoas abrissem os veículos e tivessem suas mercadorias apreendidas. Aí a gente fica numa questão complexa. Não dá para simplificar o que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia como quem está certo, quem está errado, Rafa. Porque a gente fica no meio de um dilema. O dilema legal e o dilema moral, né? Porque se for seguir ali à risca o que está na lei, são pessoas que não poderiam estar vendendo ali na rua, já que tem o comerciante que paga imposto e tal, tudo ali está trabalhando de forma legal. Mas tem também o dilema moral, né? Que a gente sabe que a gente está passando uma pandemia, é pai de família que precisa colocar o pão na mesa. Então é esse conflito que é gerado na sociedade e a gente da imprensa tenta permear entre os dois lados a fim de trazer a informação da melhor forma possível. Meu diretor me disse aqui que eu tenho uma palavra para chamar, é do policial militar que participou dessa coletiva. Vamos ver um trecho dessa coletiva agora, vamos ver o que ele disse, o comandante da PM. Desde o início da pandemia aqui em Uberlândia, em março deste ano, existe um trabalho sendo realizado rotineiramente em parceria com o Ministério Público, cumprindo as recomendações que o Ministério Público tem expedido, e a Prefeitura Municipal em apoio, né, da Polícia Militar aos órgãos de fiscalização. Então essas fiscalizações estão ocorrendo em estabelecimentos comerciais, bares, eventos, aglomerações de pessoas e também na questão do comércio ilegal, denominado aí como ambulantes. Essas operações estão ocorrendo desde março. Nada disso foi novidade com relação ao que aconteceu ontem. Bem, na terça-feira, em um planejamento de continuidade às operações, até porque o comércio voltou a funcionar, ainda que com alguns horários restritos, nós recebemos lá no 17º Batalhão uma equipe da fiscalização e nós planejamos em conjunto que realizaríamos operações na quarta, que foi ontem, na quinta e na sexta-feira, voltado a essa questão dos ambulantes, que estavam ocupando de forma muito espaçosa, vamos dizer assim, as praças e as calçadas da área central. Eu posso afirmar para vocês que na semana anterior, eu pessoalmente tive a oportunidade de conversar com vários ambulantes, inclusive com os senegaleses, e dizer a eles, porque o Egmar me adiantou, que a prefeitura tinha um esforço no sentido de encontrar um local que pudesse absorvê-los para exercer as suas atividades. Então, em conversa com essas pessoas, nós acertamos que eles não poderiam ocupar as calçadas, que eles mantivessem ali apenas uma quantidade mínima de amostra do produto que eles vendem, mas sem interromper o fluxo pelas calçadas. Eles compreenderam isso e assumiram o compromisso de assim continuar. A prefeitura ia tentar desenvolver um esforço até o dia 3 de agosto, esse esforço está em andamento, no entanto, passado 2 dias, a gente percebeu que as calçadas e as praças voltaram a estar dominadas, ocupadas pelos produtos que são esparramados ali nestes locais.
Da polícia falando nessa coletiva, explicando sobre essa ação. Quando ele fala o Egmar, gente, lembrando você de casa, Egmar é o superintendente do PROCON aqui da cidade de Uberlândia. Você conhece muito bem, a gente sempre fala também sobre isso aqui no nosso programa. Mas eu quero e muito a sua participação com a gente. O Túlio Amâncio trouxe os detalhes, explicou direitinho, participou dessa coletiva e eu quero saber o que você pensa. Corre lá no Facebook do Balanço, para facilitar, vou colocar o QR Code do Face, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí, ó, tá na tela do Balanço, na parte de cima, superior à sua TV. Aí você já abre automaticamente o Facebook, curta a nossa página, compartilhe a nossa transmissão e mande seu recado. Francisco Rosa acompanhando a nossa programação. Vocês não vão falar do policial batendo no rapaz? Foi falado também, explicamos inclusive isso. Explicamos desse confronto que aconteceu e até a coletiva foi questionado o comando da PM em relação a isso. Marcos Antônio acompanhando a nossa programação, também Leonel, Caroline Soares, Deise Alves, Linéia Souza, Felipe Caleb, também Ivan Santos, André Luiz, Eduarda Fagundes, Maria Odete, Nayara Michel, também Delma Melo acompanhando a nossa programação. São inúmeros os vídeos que foram compartilhados e é o assunto que nós estamos discutindo com você. Eu quero que você opine, fique à vontade. Você que é contra, que é a favor, não tem problema. Quero muito a sua participação. Eu volto a conversar com o repórter Túlio Amâncio, que esteve presente nessa coletiva, e o nosso objetivo, né, Túlio, como você explicou muito bem, é explicar sobre todo esse trabalho, tudo que foi realizado e sobre esse confronto sério que aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Quem mais fez parte dessa coletiva que aconteceu hoje de manhã, Túlio? Rafa, a gente segue na busca de não só trabalhar na base da simplificação dessa história, porque a história é um tanto quanto complexa e pode ser vista de diversas formas e não existe, talvez, olhando tudo, o que está certo, o que está errado. Eu volto a dizer o que eu havia falado antes, porque existe o confronto entre o que é legal, o que é moral e a situação de todas as pessoas. Porque os vendedores ambulantes, eles estão atrás do ganha-pão deles, assim como os fiscais do PROCON, que estão exercendo a profissão deles também, que muitas vezes se dizem intimidados e ameaçados. A polícia militar seguindo as ordens do comando também. Porém, o que está sendo contestado é a forma como a polícia militar exerceu a força sobre os manifestantes. A gente falou sobre isso na reportagem e vamos falar sobre isso também mais adiante. Rafa, outras pessoas participaram dessa coletiva, o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, promotores do Ministério Público, mas vamos continuar falando de alguns trechos da entrevista do comandante da Polícia Militar, porque ele falou também, Rafa, sobre a situação desses senegaleses. A versão da polícia é que também eles estariam já dificultando o trabalho da PM e que na base da conversa não deu certo. E outra coisa que ele disse também, Rafa, é sobre a situação dos senegaleses. 7 foram presos, como eu expliquei na reportagem, mas vamos reforçar. 7 foram presos, eles foram levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil e aí o delegado, ele estipulou uma fiança de R$ 1.100. Só que os senegaleses, eles não têm esse dinheiro, eles não têm nem de onde tirar R$ 1.100 para cada um, viu, né? R$ 1.100 para os 7 não, é para cada um. Então, por conta disso, eles foram transferidos para o presídio de Tupaciguara até sair a audiência de custódia. Por que Tupaciguara? É porque por conta da Covid-19 mesmo, tá? Quem está aguardando a audiência de custódia já é um rito que está acontecendo aqui em Uberlândia. Essas pessoas detidas são encaminhadas para o presídio de Tupaciguara. Vamos ouvir o que o comandante da Polícia Militar falou sobre isso também. Ontem pela manhã nós tivemos a fiscalização. Os senegaleses não foram alvos da fiscalização pela parte da manhã. Houve apreensão de material pela equipe da fiscalização. Alguns ambulantes contestaram, mas não houve nenhum conflito. O procedimento foi feito dentro do esperado. A Polícia Militar, em apoio a essas equipes, deram um intervalo para fazer a sua alimentação e quando retornar à tarde para dar continuidade à operação, aí sim os senegaleses já estavam exercendo a sua atividade lá na Avenida Afonso Pena e na hora em que eles foram comunicados de que o material seria apreendido, recolhido, eles se mostraram bem exaltados, não admitindo que essa apreensão fosse feita.
eles afirmaram, vocês não vão levar o nosso material. Isso aí foram palavras deles, desafiando então o poder público de exercer a sua atividade. O que estava na calçada foi recolhido e tinha parte do material que foi colocado dentro de um corredor de um condomínio, de um condomínio vertical. Quando os fiscais saíram com esses materiais, aí sim houve uma investida desses ambulantes, mais especificamente dos senegaleses, no sentido de impedir que o material fosse de fato recolhido. Até ali, a Polícia Militar não realizou a prisão de ninguém, simplesmente conteve a situação. Olha, estão fazendo o trabalho deles, vocês não podem investir contra eles, vamos segurar a onda, vamos dizer assim. Até ali, o trabalho da Polícia Militar foi de garantir que os fiscais concluíssem o trabalho deles. Após isso, eles não admitiam que os fiscais conseguissem sair com os veículos do local. E aí passaram então a enfrentar de forma mais hostis os policiais que ali estavam. E a todo momento desafiando de serem algemados, determinando que o material não ia sair do local. E os policiais simplesmente tomaram a medida de o quê? Evitar uma proximidade. Até para que alguém, num ato impensado, tentasse agredir um policial de forma mais ostensiva. O problema foi o estopim da situação, foi quando 2 desses senegaleses investiram contra uma viatura da fiscalização. A viatura foi danificada, está no boletim de ocorrência, sofreu amassamento no capô, na parte lateral, e depois disso a PM não tinha mais o que fazer, a não ser dispersar aquela situação, garantir a integridade do patrimônio público e evitar que um mal maior pudesse acontecer por ações impensadas, aproveitando do anonimato e do contágio que aquele comportamento poderia gerar em outras pessoas que ali de repente estavam favoráveis aos senegaleses. E aí a dispersão foi imediata e depois nós fizemos as prisões pontuais que tinham que ser feitas, que no caso foram 7 senegaleses, eles foram atendidos na Polícia Militar, acompanhados por um advogado, que inclusive ficou responsável pelos materiais que estavam de posse deles, relógio, carteira, dinheiro, celular. Esse material não foi apreendido, foi devolvido mediante um recibo. E na delegacia, acabei de conversar com o delegado regional, eles foram autuados em flagrante pelos crimes que foram colocados na ocorrência, desacato, resistência, desobediência, lesão corporal e dano. Foi arbitrada uma fiança, eles não pagaram a fiança, então permanecem presos e estão sendo transferidos para o centro provisório de Tupaciguara agora pela manhã, até que passem pela audiência de custódia. Coronel Wesley conversando com a gente, ele que participou dessa coletiva. Túlio Amancio continua aqui comigo, você continua também participando com a gente através das redes sociais, corre lá no Facebook do Balanço. Eu tô aqui de olho, viu, nos seus comentários. A Kemily Paiva, Ana Maria, muito obrigado, Juliana Silva, alô Aldamar também mandando um recado, Reginaldo Mangela, alô Juliano, alô Lúcia Helena Bernardi, são muitas e muitas pessoas que estão participando com a gente. Agora, Túlio, você que sempre circula ali, você sabe muito bem que o Túlio é o nosso repórter da Praça do Povo, que nós estamos morrendo de saudade da Praça do Povo, inclusive, e ele está sempre ali, circulando ali na região central e percebe muita presença de vários vendedores ambulantes. Agora, essas pessoas que vieram de outros países, do Senegal, os senegaleses, são pessoas que são novas, né? Normalmente, quando a gente passava pelo centro da cidade, a gente não percebia a presença dessas pessoas. E, inclusive, conversando, né, Túlio, hoje de manhã com alguns comerciantes, eles falaram também sobre isso para você, né? Sim, Rafa. Na verdade, os ambulantes sempre existiram nas ruas de Uberlândia, principalmente ali no centrão mesmo da cidade, Rafa. Mas por conta da pandemia, muita gente ficou desempregada e muita gente teve que partir para a informalidade. Então a gente pode dizer, com certeza, quem passa pelo centro ali diariamente pode afirmar que o número de vendedores ambulantes aumentou aqui na cidade de Uberlândia. Pode ser também por conta da crise que nós estamos passando, que não é só uma crise sanitária, não é uma crise de saúde pública, mas também é uma crise financeira por conta do desenrolar dessa pandemia, das consequências dessa pandemia.
E realmente os imigrantes senegaleses, eles são novos, relativamente novos, aqui na cidade de Uberlândia, né? A gente tem diversos chineses, diversas pessoas de outros países, porque o nosso país, o nosso Brasil é um país acolhedor, tem essa tradição de receber as pessoas de fora, elas podem entrar no Brasil e tentar uma vida melhor. Essas pessoas que saíram do Senegal podem ser até refugiadas. A gente está até tentando entrar em contato com esses imigrantes para entender um pouco a vida delas, por que elas decidiram vir para o Brasil. Mas fato é que o nosso país, ele é de fronteiras abertas, permite a vinda, eles são bem-vindos no nosso país. O problema é que aqui no Brasil nós não oferecemos também estrutura para essas pessoas que chegam. Não tem emprego para todo mundo, então eles também têm que dar seus pulos, têm que se virar e às vezes é na informalidade que eles encontram uma saída, como tudo indica, é o caso desses 7 senegaleses que foram presos na cidade de Uberlândia ontem. Falando do movimento do centro, Rafa, nós sabemos também que apesar da pandemia, o comércio funcionando em situação diferenciada, horários diferenciados, cheio de regras, o centro está cheio, né? E nos vídeos a gente vê que a polícia dá tiro com bala de borracha, bomba de efeito moral. E eu perguntei para o comandante da Polícia Militar, Rafa, se houve uma preparação para essa operação, se eles planejaram de alguma forma, porque havia o risco não só de atingir também os camelôs ou outra pessoa que passasse por ali que não tivesse nada a ver com a história, né? Vamos ouvir o que ele disse. Nós, quando fazemos a operação, ela tem o cunho preventivo. Então, nós fomos para a operação com 2 guarnições tático-móvel, que são equipes treinadas, que têm um equipamento diferenciado e com a equipe suficiente da fiscalização. E ali, o trabalho da fiscalização é no sentido de dizer o que pode ser feito e não pode, tomar as providências que o Código de Postura permite e a polícia garantir o poder de polícia. Não se espera que os ambulantes invistam contra eles. Essa é a medida, mas nós fomos preparados para que, se houvesse essa investida, as ações foram pontuais. A partir do momento que nós tivemos uma aglomeração de pessoas ali no trânsito, nós cuidamos de isolar a Duque de Caxias com Afonso Pena, para que não tivesse mais passagem de veículos ali naquele trânsito, bem como na rua de cima. Ou seja, tivemos que fazer uma contenção nesse quarteirão. Ocorre que nós temos aí a participação de várias pessoas que são curiosas e que ali vão, fazem filmagem, permanecem no local, algumas pessoas inclusive com crianças de colo e que não compreendem o momento. Mas podem perceber pelas diversas imagens que chegaram para a imprensa, que foram produzidas pela população, de que a Polícia Militar não investiu, né, na medida em que isso foi necessário, contra outras pessoas que não somente os infratores que foram capturados. Para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, nós estamos voltando a falar sobre essa discussão e esse confronto que aconteceu ontem à tarde entre a polícia e os vendedores ambulantes. E teve muita coisa que foi dita nessa coletiva que aconteceu agora há pouco e terminou agora há pouco, né, Túlio? Teve muita coisa que foi dita, inclusive, Rafa, que alguns ambulantes, não necessariamente os senegaleses, viu, Rafa? É bom deixar isso claro, mas na coletiva também foi dito que alguns ambulantes estariam intimidando os fiscais do PROCON e não era de hoje, tanto é que existe diversos boletins de ocorrência já registrados, porque os fiscais eles são diversas vezes ofendidos e já houve até tentativa de agressão física contra os fiscais que, assim como os senegaleses de forma informal ou os camelôs de forma informal estão tentando ganhar a vida, os fiscais também estão exercendo a sua função. É bom deixar isso claro também, né, Rafa? E uma outra coisa que chamou atenção nessa entrevista coletiva, não agora, mas na palavra anterior que nós chamamos, o comandante da Polícia Militar, ele disse que o estopim havia sido um momento em que os senegaleses, eles deram tapas na viatura da fiscalização, né, daqui da Prefeitura de Uberlândia, fiscalização do PROCON. Ele disse que nenhum senegalês havia sido agredido até então, mas aí eu mostrei um vídeo para ele
que mostra que um policial ele deu um golpe de tonfa no senegalês que está na frente dele antes desses tapas na viatura do Procon. Ele disse que foi uma forma de defesa do policial militar. Vamos ver. O vídeo é antes do momento. Sim, mas vamos deixar ele rolar. Sim, vamos. Esse eu vi também. Não é um golpe isso? Esse é um golpe. Mas você viu por quê? Porque o senegalês botou a mão em frente ao rosto do policial. Você vai esperar tomar um soco do senegalês? É claro, um ato em defesa, preventiva. Várias advertências para que eles ficassem distantes dos policiais transmitidas. E o senegalês simplesmente não cumpriu. O comportamento policial aí está exemplar. Ele não é obrigado a tomar um soco na cara para só depois reagir, não. Então ele usou da tonfa para afastar o indivíduo, usou de forma correta contra um membro que representava um eventual risco e foi um golpe só, que foi o suficiente. Tá aí o Tenente Coronel Wesley explicando em relação a esse vídeo que a gente também mostrou aqui no nosso Balanço Geral. Para você de casa que acompanha a nossa programação, nós estamos falando sobre esse caso, foi registrado ontem à tarde aqui na nossa cidade, movimentou demais o centro aqui de Uberlândia. Hoje de manhã aconteceu uma coletiva com as nossas autoridades explicando as ações e explicando a fiscalização. Como explicou o Túlio Amâncio, sete senegaleses foram presos, foram detidos e continuam presos, não pagaram fiança. Foi estipulado um valor de fiança, mas eles não têm dinheiro para pagar essa fiança. Mas eu quero que você que está participando comigo lá no Facebook do Balanço, deixa eu agradecer, são inúmeras, milhares de mensagens, milhares de pessoas que estão participando e contribuindo com essa discussão, porque o nosso objetivo é explicar direitinho para você o que de fato aconteceu, o que as autoridades estão falando. Bom, deixa eu levantar alguns questionamentos para ajudar você, tá? Meu objetivo é você entender tudo isso e tirar as suas conclusões. Então deixa eu levantar alguns questionamentos. Primeiro questionamento, seguinte. Legislação. Eu tenho que respeitar e você tem que respeitar, certo? Trabalho. Todo mundo quer trabalhar. Momento numa pandemia, então, meu Deus, nem se fala. Gente que perdeu o emprego, gente que infelizmente não sabe o que fazer para conseguir colocar comida na mesa. Isso é fato. Nós tivemos inclusive o último dado divulgado pelo Ministério do Trabalho junto com o IBGE, 13%, nós tivemos um aumento de mais de 13% na taxa de desempregados no nosso país. Isso é extremamente sério. São milhares e milhares de pessoas que perderam seus postos de trabalho. E aí vai fazer o quê? Você vai falar para a pessoa ficar em casa? Como? A pessoa vai para a rua. Outra questão que é muito importante você entender, a questão desses imigrantes que vêm para o nosso país para conseguir melhorar de vida, uma qualidade de vida, conseguir vender, conseguir fazer alguma coisa. Ponto. Eles não têm dinheiro para pagar fiança, certo? Agora, como eles conseguiram os produtos para comercializarem? Esses produtos têm nota fiscal? De onde vem? Então, isso é fundamental da gente argumentar aqui para você tirar as suas conclusões. Deixa eu colocar na roda da nossa discussão, meu querido Danilo Cacheta também junto com a gente, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Você continue participando, mandando seu recado. Quero muito mesmo a sua contribuição com a gente aqui no nosso programa. Danilo Cacheta, direto da nossa redação, ao vivo aqui no nosso Balanço, para participar com a gente. Danilo, que daqui a pouco vai falar também sobre Minas Consciente. Nós mudamos, agora Uberlândia faz parte da onda amarela, assunto que eu vou discutir já já. Mas antes, vamos falar da nossa legislação, Danilo. Primeiro, vamos falar da nossa legislação em reação à ação da polícia, à atuação da polícia aqui no nosso estado, no nosso país, e também o código de posturas, que nós precisamos respeitar. Danilo, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Rafael, essa é uma questão, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Tem várias vertentes, vários personagens envolvidos, vários componentes, porque, por exemplo, você vê a questão do imigrante, é uma questão jurídica, o que é que ele está fazendo aqui, uma questão social, a dificuldade nessa pandemia, uma questão de saúde pública por conta da pandemia, a questão legal e a venda ilegal de mercadorias, a segurança das pessoas, dos policiais, dos lojistas. Então, quer dizer, é um problema multidisciplinar. Mas eu queria falar com você de uma consulta que eu fiz ontem à tarde a alguns juristas, depois desses episódios que ocorreram aqui em Uberlândia, porque a gente tem que dissociar o que é o poder de polícia
com o poder da polícia. O que a legislação prevê nesse aspecto? Bom, poder de polícia. Isso é garantido pela própria Constituição Federal, viu, Rafael? Os servidores públicos, eles têm poder de polícia, a exemplo da fiscalização de posturas. O que significa isso? Bom, eles podem, para garantir o bem público, o bem de um patrimônio, para preservar o patrimônio, preservar a saúde pública, preservar a dignidade humana, por exemplo, são algumas hipóteses em que eles podem exercer o poder de polícia e, entre outras coisas, apreender documentos, apreender mercadorias, segregar circulação de pessoas em determinadas áreas, enfim. Então, um servidor público, a exemplo do fiscal de posturas, ele tem o poder de polícia para exercer essa função. Então, quando ele chega num local, como uma praça pública dessa, pergunta se o cidadão tem autorização para comercializar esses produtos e nenhuma autorização lhe é apresentada, ele tem o poder de polícia para poder recolher o material que ele apresentou. E aí depois tem todo um procedimento jurídico, técnico, administrativo e burocrático em que ele vai apresentar a documentação, pode pagar uma multa e retirar esses produtos, ou se não for o caso vai perder o produto mesmo para o poder público. Mas enfim, essa é uma situação. A outra situação, poder da polícia. Qual é o poder da polícia numa situação como essa? Bom, a polícia serve para garantir a segurança. Segurança de quem? De todo mundo. De quem está ali, tanto os manifestantes, vou tratar assim, os ambulantes que estavam se defendendo de alguma forma. Então você tem a polícia, ela é chamada para garantir a segurança de todo mundo. Então, dos senegaleses, dos fiscais, dos comerciantes, dos cidadãos que estão ali em volta, do patrimônio, viu, Rafael? Ela garante a segurança como um todo. Então, você tem uma situação de conflito e ela é tecnicamente preparada para lidar com essas situações de conflito. Mas a exemplo da situação que o comandante relata, ela tem que, primeiro, fazer advertências. O primeiro passo da Polícia Militar, legalmente, institucionalmente, é dar advertências. Olha, vocês não podem passar daqui, saem daqui, fica afastado, para garantir a segurança com total. A partir do momento que ainda há resistência, aí ela vai subindo o grau dessas advertências, né? Talvez dar um golpe, talvez partir para cima, usar os mecanismos de segurança como bomba de efeito moral, bala de borracha. Então, começa, gente, fica afastado, atenção, não, aqui não. Então começa nesse grau, depois ela vai subindo o tom. É assim. A questão de comoção que causa numa situação como essa, a gente tem, claro, que respeitar muito, porque são trabalhadores ou parecem ser trabalhadores, mas também existe uma legislação brasileira. Então, nós não podemos desrespeitar ou desprezar a legislação brasileira pelo simples fato de que as pessoas precisam. As pessoas precisam, mas existem mecanismos sociais para elas buscarem ajuda, ainda que esses mecanismos sejam todos objetos de dúvida, porque não correspondem ao que é desejado, mas não pode também só descumprir a lei. A gente tem na nossa bandeira nacional ordem, né? Uma palavra importante para garantir a ordem do país. Eu quero crer que esses imigrantes talvez desconheçam a legislação brasileira, Rafael. Então, talvez seja por isso que eles não têm tanta informação e, por isso, acabam confrontando a polícia. Porque aí a gente parte para uma outra questão também legal e não menos importante, Rafael. Sabe o que é? A questão do desacato. Tanto os fiscais da prefeitura quanto os policiais, eles são autoridades, eles são servidores públicos e o Código Penal brasileiro estabelece punição para quem desacata um servidor público. A detenção vai de 6 meses a 2 anos ou pagamento de multa. E aí você me pergunta, tá, mas o que é desacato? Bom, o desacato é ofender o servidor. Em levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Só gritar. A ofensa já é considerada pela legislação brasileira como desacato. Isso, por si só, já ensejaria ali a voz de prisão a essas pessoas que estavam manifestando. Então, assim, nós temos que entender que
existem mecanismos corretos para se protestar, para contestar uma ação policial, para contestar uma fiscalização e que não é para partir para o confronto, para o enfrentamento. Né? Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, essa é uma discussão que nós estamos fazendo, estou conversando muito com o Danilo Cacheta. Você pode participar com a gente, mandar o seu recado, explicando sobre essa ação e explicando do critério da nossa legislação, o poder que a polícia tem em relação às pessoas a partir do momento que ela está na rua, o poder que o fiscal tem nas ruas e também a nossa legislação que eu preciso respeitar, o Danilo Cacheta que está aqui precisa respeitar também e você de casa também. A lei é para todo mundo. Rafael, todo mundo. Aproveitando isso Claro. que você falou, essa última frase sua é muito importante, que eu quero lembrar um episódio que também comoveu a nação brasileira, que tem pouca referência, mas a essência é a mesma. Você se lembra, Rafael, agora recentemente, um desembargador do Tribunal de Sim, Justiça no de Rio de São Janeiro. Paulo, É que de São Paulo. desacatou um guarda civil lá Em Santos. na praia de Santos, porque ele não estava usando máscara, e aí ele se achava uma autoridade acima da lei de qualquer outra coisa, e por isso desacatou o policial. Eu vi uma declaração do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: olha, naquela ocasião, a autoridade era o guarda civil. Quem deveria ter o respeito é o guarda civil. E esse desembargador, ele não agrediu nem nada, mas ele desacatou o guarda civil. E é um desembargador, está sendo processado por desacato e pode até chegar à prisão, se for o caso. E aí tem outras variáveis que eu não vou entrar aqui agora do cumprimento da pena, né? Mas ele vai responder por isso. Então, assim como o desembargador, qualquer outro cidadão que entra numa repartição pública ou na rua e que desacata uma autoridade, um servidor público, ele está sujeito à penalidade, sim. Exatamente. Inclusive, esse desembargador, você que acompanha a programação da Record, percebeu que, infelizmente, houve uma outra ação dele. Outra ação. Ele, mais uma vez, desrespeitou as autoridades em relação à utilização da máscara. Danilo, continue com a gente, por favor, continue participando. Deixa eu chamar agora mais uma vez o nosso querido Túlio Amâncio. Túlio Amâncio, ao vivo no nosso balanço. O Túlio Amâncio que esteve nessa coletiva que aconteceu agora há pouco em relação a esse caso. Nós ouvimos um posicionamento da polícia. E em relação à polícia, eu quero muito a sua participação. Bom, a polícia sabia dessa fiscalização. Foi uma fiscalização que já foi extremamente preparada, digamos assim. Agora, você acha que faltou planejamento por parte da polícia durante essa ação? Quero a sua opinião. Você acha que faltou esse planejamento, essa coordenação? A partir do momento que aparece um cidadão questionando ou de alguma forma desacatando o militar, não era hora de pegar e colocar ele na viatura e pronto, acabou? Você acha que faltou isso, não faltou? Quero a sua opinião, participe com a gente. Agora eu quero saber também a posição por parte das nossas autoridades municipais, até porque a polícia não estava lá sozinha, né, Túlio? Rafa, começou com a fiscalização do município com o apoio da polícia, né? E acabou com o reforço da polícia. O comandante da Polícia Militar não soube dizer qual foi o efetivo designado para esse reforço. Ele soube dizer apenas qual era o efetivo que estava acompanhando o início da fiscalização, que foram 2 viaturas de policiais que acompanhavam essa fiscalização. Aí depois chegou o reforço, ele disse que não tinha o número para divulgar quantas viaturas foram desprendidas, quantos policiais participaram dessa operação, Rafa. Além da Polícia Militar, como nós já trouxemos aqui trechos da entrevista coletiva do comandante da PM, né, o secretário João Júnior, secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Uberlândia, participou dessa operação também, falou sobre essa fiscalização com os fiscais do Código de Posturas do município, fiscais do PROCON, que verificam essa situação ainda de forma mais intensa depois do início da pandemia aqui no nosso município. Ele disse que essa fiscalização acontece há pelo menos 4 meses, que os fiscais, eles não estavam sendo orientados a apreender as mercadorias dos camelôs. A orientação era realmente o diálogo a fim de pedir para que os camelôs se distanciassem, diminuísse o número de mercadorias nas calçadas para desobstruir a via também, porque estava gerando muita aglomeração nas calçadas, principalmente dos 2 lados ali da Avenida Afonso Pena. E isso foi
o que o secretário disse durante essa entrevista coletiva, né? Que essa operação foi elaborada e planejada no início da semana e que duraria 3 dias, ontem, hoje e amanhã. Hoje a fiscalização, segundo o secretário, continua correndo às ruas de Uberlândia, mas a gente sabe que ontem, que foi a explosão, né? Literalmente, né? A explosão desse conflito entre os vendedores ambulantes, os fiscais e, em seguida, os policiais militares. A gente sabe que Uberlândia tem um número limitado de fiscais, a cidade é grande, tem coisa de 700 mil habitantes, é uma cidade que ocupa um vasto território, são muitos bairros, existe o hipercentro, mas em diversos bairros existem o centro de cada bairro, a gente pode dizer assim, os centros comerciais, onde também tem a incidência de ambulância. Então, esses poucos fiscais que possuem o município, eles atuam na cidade toda. O secretário falou um pouco sobre esse trabalho dos fiscais, de que eles também sofrem muitas ameaças por parte de vendedores ambulantes, já foram intimidados de diversas formas, já foram também, sofreram ameaças de agressões até física. Nós já preparamos uma reportagem aqui no Balanço Geral, mostramos também a dificuldade desses fiscais, que assim como os camelôs de forma informal estão tentando ganhar a vida, os fiscais também estão exercendo a sua função e têm sofrido também por conta disso. E aí, Rafa, Uberlândia é o seguinte, deixa eu só ajeitar minha máscara aqui. Uberlândia tem um camelódromo municipal que é destinado aos camelôs, né? Que fica ali na região central, um pouco mais acima, perto do terminal central. Ali já tem pessoal que tem um cadastro, que faz a sua venda de produtos ali. Muitos alegam que o movimento ali não é bom, que as pessoas não se acostumaram com esse camelódromo municipal, então por conta disso eles saíram de lá e voltaram para o centro. Mas a prefeitura disse que tem um projeto, tá, de direcionar os camelôs para uma localização específica aqui na cidade de Uberlândia. Não disse onde, não disse quando, mas existe esse projeto. E falou também que fez um levantamento de todos os vendedores ambulantes que estão atuando no centro de Uberlândia e que, segundo esse levantamento da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, são 145 comerciantes informais que estão atuando ali só na região central de Uberlândia. O município fez o cadastro de um por um através dos agentes da secretaria. Vamos ouvir um trecho da entrevista do secretário João Júnior. Nós realizamos um cadastramento de todos os ambulantes do centro da cidade, até para a gente saber quem são, quais são e por que ali estão. Por quê? Porque o prefeito está com a preocupação de buscar atender de alguma forma esse pessoal, mesmo que o município já tem os seus instrumentos de atendimento a esse comerciante informal, que é o camelódromo municipal. Porém, eles não têm interesse de ficar lá dentro do camelódromo. Por que eles não têm interesse? Porque, obviamente, é muito mais interessante e lucrativo ocupar as vias públicas, ocupar as calçadas públicas. Só que a gente atravessa outros inúmeros problemas, que é a infração da legislação, que é a obstrução de vias e calçadas, que é a aglomeração nesse momento de pandemia. Então, não tem outra ação a não ser a fiscalização, agir de forma pedagógica num certo momento e depois, na hora que a conversa não adiantou mais, o cadastramento, a demonstração de busca de soluções para eles realmente, infelizmente, não têm esse interesse. Eles não querem regras, eles querem ficar do jeito que estão. E, infelizmente, essa situação não pode perdurar, não pôde perdurar. E o promotor Fernando Martins, do Ministério Público Estadual, do PROCON estadual também, ele participou dessa entrevista coletiva, já que existe aí uma força-tarefa, né, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, PROCON, Prefeitura de Uberlândia, atuando nessa fiscalização, principalmente de forma mais intensa depois da pandemia. Ele deu uma palavra, falou sobre essa questão do contrabando, que pode existir por trás do trabalho também informal desses camelôs e falou sobre a situação desses imigrantes. Vamos ouvir. Produto contrabandeado ou produto em descaminho, ele é um produto sem o quê? Sem nota fiscal. Aonde você vai reclamar?
como que você vai conseguir, de um lado, atender o refugiado ou imigrante e, de outro lado, atender o consumidor? Isso é um problema seríssimo que nós temos. Nós precisamos resolver isso daí. Talvez modificar o Código de Defesa do Consumidor, possibilitar dentro do Código do Consumidor uma economia compartilhada que tenha uma saída para esses produtos viciados que são vendidos dessa forma. Outra, o produto falsificado. O problema do lojista com um ambulante que vende produtos dessa forma é justamente isso, porque ele não está vendendo produto falsificado e quem está na porta está vendendo produto falsificado. Relógio de marca, quando na realidade ele é um mero quê? Apetrecho, uma falsificação. Queremos saber quem faz o fornecimento disso. Tá aí, Rafa, a palavra do promotor Fernando Martins, ele que foi uma das pessoas que participou dessa coletiva de imprensa que aconteceu hoje no final da manhã. Acabou, não tem coisa de 1 hora, mais ou menos, na sede do Ministério Público Estadual, a fim de tentar explicar o que aconteceu ontem no centro de Uberlândia. Nós temos imagens, mostramos pelo menos uma parte, né? As imagens que nós tivemos mostram uma parte desse conflito que houve entre camelôs e policiais militares, e a gente está aqui a fim de mostrar todas as versões e o pessoal em casa decida e forme a sua opinião sobre o tema, que é complexo, né, Rafa? Exatamente. Túlio, muito, muito obrigado, sempre atento, acompanhando, esmiuçando tudo que está acontecendo. Ele vai continuar, claro, com a gente aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco ele volta a participar com outras informações. Deixa eu agradecer também o Danilo Cacheta, que fez parte dessa nossa conversa. Você viu que a gente explicou direitinho como é que foi a manifestação, todas as imagens, explicamos, conversamos com os comerciantes no começo do programa, conversamos com alguns ambulantes, conversamos aí com a polícia, conversamos com todos os envolvidos para explicar para você de casa tudo que aconteceu ontem aqui. O triste é, quando eu falo a palavra confronto, eu fico assustado, me revolta, entristecido, porque não é assim que a gente quer viver. E existe uma palavra que o Danilo explicou muito bem, que a gente precisa respeitar, que é a ordem. A ordem, isso é fundamental. E as regras, a nossa legislação, porque você já pensou se todo mundo não respeitar, falar, não, dane-se, não quero isso, quero aquilo. E aí? Que mundo a gente vai viver? Agora, a gente compreende também a situação de muitos e muitos trabalhadores que estão passando por necessidades e precisam encontrar alguma maneira de ter um ganha-pão. Difícil, né?